Aula 12 do curso de Psicanálise Clínica. Hoje nós vamos ver o que é um ato analítico a partir do olhar de Jacques Lacan. Jacques Lacan foi um psicanalista francês que, depois de se formar em medicina, seguiu como psiquiatra, fez seu doutorado em 1932. Passou a integrar a Sociedade Psicanalítica de Paris. Em 1938 é eleito membro titular. Depois da Segunda Guerra Mundial, seu ensino passou a ter importância, teve contato com a psicanálise através do surrealismo, movimento artístico e literário nascido em Paris na década de 1920. E a partir de 1951, opondo-se contra os pós-freudianos que promoviam a psicologia do ego, propondo o retorno a Freud. Nós já vamos falar sobre isso. Mas antes, eu gostaria de falar sobre uma teoria de Jacques Lacan muito importante e acredito que você vai se identificar com essa teoria. Lacan se perguntava o porquê o ser humano sentia um vazio. A teoria dele é que uma das fases do desenvolvimento das crianças, titulado como a fase do espelho, quando a criança se depara pela primeira vez com o espelho, ela entende que é uma pessoa separada do universo. O buraco ele se forma justamente nesse momento que a criança se depara com o espelho. Ela não se sente integrada no universo. Ela não se sente como parte desse planeta. É chamado do peso da autoconsciência. E a partir daí, essa criança ela vai tentando preencher esse buraco, essa lacuna, a partir de movimentos externos, com ações externas. Mas o interessante é que esse buraco ele é imaginário, porque na realidade ele não existe. Lacan falou que esse buraco é entre o eu, a experiência, o experienciador da experiência, que é um imaginário do ego. Todo psicanalista precisa entender que o ser humano tem essa sensação desse buraco dentro de si. Um buraco inexistente. E que esse ser humano ele procura preencher um buraco inexistente. E de que forma ele procura preencher esse buraco? Normalmente, ele procura preencher esse buraco através do outro, sempre esperando uma ação do outro. Ou seja, ele acaba criando expectativa no outro e acaba se decepcionando. Nós vamos ver isso aí um pouquinho mais para frente. Uma frase que Jacques Lacan desenvolveu, que eu achei relevante para a aula de hoje é: você pode saber o que disse, mas nunca sabe o que outro escutou. É bem verdade que você consegue controlar o que você vai falar, mas não consegue controlar o que o outro ouvirá. Porque o outro tem outras bagagens, tem outras experiências. Por exemplo, você pode falar que ama andar de moto, mas o outro pode ter tido uma experiência ruim com moto. E aí, ele pode achar essa fala ofensiva. E aí eu posso falar assim, mas eu não falei para ofender. Essa não foi a minha intenção. O que eu falei não foi ofensivo. Não foi ofensivo para você, para mim. Mas como o outro não teve uma boa experiência com moto, ele vai achar essa frase ofensiva. Então, nós sempre saberemos o que
falamos, mas nunca saberemos o que o outro ouviu. Quando isso acontece, da pessoa falar que a gente machucou ela, a gente logo tenta se defender, né? Ou seja, a gente não ouve o outro, a gente não tem essa preocupação de ouvir o outro. A gente precisa aprender a ouvir o que o outro tem a falar e tentar entender o porquê o outro se ofendeu com a frase "eu amo andar de moto". Mas acontece que a gente não tem uma boa escuta. Já o profissional, o psicanalista, ele precisa ter uma boa escuta. Eu atendi alguns membros da igreja e logo no início do atendimento eu conscientizava eles que eles poderiam falar o que eles quisessem, ainda que eles desejassem falar que não gostava de mim ou que eu tenha falado algo que tenha ofendido a eles. Eu falei, vocês podem falar, porque nós trabalhamos com um pressuposto que normalmente quando nós falamos do outro, tem muito mais sobre nós do que sobre o outro. Tem um ditado que Freud falou que quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu sei sobre Pedro. Então, quando uma pessoa fala que se ofendeu com uma determinada fala que nós tenhamos proferido, nós precisamos entender que não é sobre nós, mas sim sobre ele mesmo. Então, vai depender da experiência de cada um. Isso, nós não podemos entrar numa conversa para ganhar. Normalmente, quando nós entramos numa discussão, nós entramos para ganhar. Não, nós precisamos aprender a ouvir o que o outro tem a dizer, para que, de uma certa maneira, nós possamos, então, ajudar. Até porque nós sempre temos alguma coisa para aprender com o outro. Lacan também proferiu uma frase muito interessante. Lacan disse: amar é dar ao outro o que não se tem para quem não o quer. Quem não o quer tem outra história, marcada por outras faltas de outras coisas. Amar é dar o que não se tem. Isso quer dizer o quê? Aquilo que nós não recebemos ao longo de nossas vidas, nós queremos dar ao outro. Se nós não recebemos carinho, nós vamos querer dar carinho ao outro. Então, amar é dar o que não se tem para quem não o quer. Por que para quem não o quer? Porque eu quero dar carinho ao outro, mas nem sempre o outro precisa de carinho ou esteja procurando carinho. O outro tem outras experiências. Logo, ele procura outras coisas. Então, eu estou disposto a dar algo para o outro que o outro não esteja precisando. Então, nós ficamos nesse movimento de dar algo que nos falta. Ou seja, nós não tivemos e queremos dar. E repito aqui, amor, carinho, atenção. E normalmente nós fazemos isso de forma exacerbada, principalmente em relação aos nossos filhos. Nós tivemos uma criação e nessa criação nós tivemos falta de algumas coisas. Logo, nós compreendemos que nós não devemos deixar os nossos filhos ter as mesmas faltas que nós tivemos. E nós fazemos isso de forma exacerbada. Mas é bem verdade que nós temos que atentar para os nossos filhos, para ver o que realmente eles precisam. Por exemplo, eu não fiz faculdade, logo entendo que o meu filho tem que fazer faculdade, tem que fazer cursos. E aí a gente entra em outra área aí, né, chamada do eu ideal. E a gente acaba querendo se idealizar através do outro, através dos nossos filhos.
Mas o que nossos filhos realmente precisam? A partir dessa frase, amar é dar o que não se tem para quem não o quer, nós passamos a ter um olhar diferenciado. Por exemplo, e se a gente entender que tem outras formas de se obter o que nós precisamos? Porque é bem verdade que nós também temos necessidades e nós criamos expectativas no outro. Nós passamos a esperar muito do outro. Dessa forma, se nós compreendermos que tem como nós obtermos o que nós precisamos de outra forma, nós passaremos a não responsabilizar tanto o outro. Porque se nós esperarmos muito do outro, nós criamos uma grande expectativa que nem o outro sabe que nós criamos essa expectativa. É claro que nós precisamos, primeiramente, identificar as nossas faltas. Quantas vezes deixamos as pessoas criar expectativa em nós? E quantas vezes nós criamos expectativas nos outros? Então nós precisamos identificar as nossas faltas para vermos a melhor maneira para suprirmos as nossas faltas, sem criar expectativa no outro, sem colocar uma carga pesada no outro. Não é interessante isso? Vê se faz sentido para você. Tem uma outra frase também que Jacques Lacan proferiu, que fala o seguinte: cada um alcança as verdades que consegue suportar. Nós temos que respeitar o outro, o tempo do outro, o processo do outro, a estrutura do outro. A gente tem as nossas verdades. Porém, a gente não pode querer que as nossas verdades sejam verdades do outro. Até porque que tudo é relativo. Cada um tem as suas verdades. Então nós temos que respeitar o outro, o tempo do outro, a estrutura do outro. Cada um alcança as verdades que consegue suportar. E nós temos que respeitar o outro, principalmente como psicanalista. Prosseguindo aqui no slide, o caráter inovador de sua abordagem, seus temas e concepção da cura psicanalítica conduziram a uma cisão com a Sociedade Psicanalítica de Paris e instâncias a uma cisão com a Sociedade Psicanalítica de Paris e instância internacional. Dando continuidade no slide, Lacan foi um dos mais conceituados psicanalistas desde Freud. Foi ele que propôs o movimento Retorno a Freud. Segundo ele, muitos psicanalistas estavam se afastando da experiência psicanalista como concebido por Freud. Os psicanalistas estavam se tornando alguém que mais sentia do que escutava. Como assim? Com base no que eles sentiam, no que o paciente falava, o psicanalista desenvolvia para o paciente o que, no entendimento deles, o paciente tinha dificuldade para falar. Lacan foi contra essa corrente e propôs que os psicanalistas voltassem a escutar seu paciente com uma atenção flutuante, como fazia Freud, e não sentir. Isso que Lacan desenvolveu foi muito interessante, porque é bem verdade que nós, como psicanalistas, precisamos ter uma escuta diferenciada. Nós precisamos entender que, conforme o próprio Lacan vai desenvolver, que o nosso inconsciente ele é estruturado com uma linguagem. Logo, nós precisamos ficar atentos a tudo que o paciente fala. E, é claro, fazer algumas pontuações ao que nós estamos estudando. Atos analíticos a partir do olhar de Lacan. O psicanalista,
ele não pode fazer um ato analítico a partir do sentimento dele. O psicanalista precisa aprender a ouvir o inconsciente do paciente. Em um ambiente terapêutico, o inconsciente do analista precisa entrar em contato com o inconsciente do paciente. O psicanalista, ele não pode dar suas opiniões, ele tem que ouvir o inconsciente do paciente. Dando continuidade aqui. Não era escutar qualquer coisa, era escutar a lógica do inconsciente que está interligada à linguagem. Conforme eu falei, Jacques Lacan, ele fala que o inconsciente é estruturado por uma linguagem. E nós já estudamos sobre isso. Que fala, por exemplo, sobre os atos falhos, quando nós deixamos um objeto cair, quando nós deixamos a torneira aberta, quando nós falamos algo que nós não gostaríamos de falar. Tudo isso faz parte da linguagem do inconsciente. É o inconsciente querendo gozar. É o inconsciente querendo realizar os seus desejos. Além disso, tem sonhos, ansiedades, etc, etc. Então, o psicanalista precisa atentar para a linguagem do inconsciente. É nesse contexto que nasce a famosa frase: o inconsciente é estruturado com uma linguagem. Dessa forma, Jacques Lacan trouxe a importância da dimensão da linguagem do simbólico, como ele decidiu chamar. Sendo assim, o psicanalista precisa escutar o paciente. Ele escuta sem emitir julgamento, sem dar opinião. Afinal de contas, muitos dão opinião e é o paciente quem deve fazer a interpretação. O psicanalista deve apenas ajudá-lo quando esse quase estiver lá. Então, nós como psicanalistas, nós não podemos ficar dando opiniões para o paciente. É o paciente quem deve fazer a interpretação. É o paciente quem deve fazer a sua análise. Nós não trabalhamos com TCC, que é terapia cognitiva comportamental. Não trabalhamos assim. Quem trabalha com TCC são os psicólogos, que meio que controla a vida do paciente. Eu já falei isso aqui. Eles dizem o que o paciente deve ou não fazer. Então, o psicanalista, ele precisa ter uma boa escuta. Ele precisa escutar o inconsciente. Repito aqui, o inconsciente do psicanalista precisa se conectar com o inconsciente do paciente. Para que serve a psicanálise? Para que as pessoas tomem decisões por si mesmas. Usar sua capacidade criativa e poder de decisão, pois isso é essencial para manter a saúde física e mental. Nem sempre é uma tarefa fácil. Em algumas situações mais complexas, uma tomada de decisão exige tempo, discernimento e análise. É por isso que o paciente procura a psicanálise, porque ele não consegue enxergar em si o poder de decisão. Conforme eu falei anteriormente, ele já tem muitas pessoas dando opiniões do que ele deve ou não fazer. Então, através da psicanálise, o psicanalista, ele incentiva o paciente a fazer as suas interpretações, para que ele possa tomar as suas decisões. E nós estamos ali apenas para dar voz ao sujeito, tirar o sujeito da posição de objeto. Psicanálise não é para todo mundo, principalmente para o paciente que está sempre querendo buscar soluções. É bem verdade que tem pessoas que entram
no consultório querendo que o psicanalista dê soluções para os seus problemas. Normalmente, as pessoas que entram no consultório assim, elas têm pouco sucesso, porque o psicanalista ele não pode ser o dono do saber. É bem verdade que o paciente olha para o psicanalista como o profissional que sabe de todas as coisas. Normalmente, eu informo ao paciente que as respostas que eles precisam se encontram dentro deles. Ou seja, eu não posso dar respostas para eles. Fazer análise não é participar de uma reunião coaching, que em um passe de mágica todos os problemas da pessoa são resolvidos. Não, não é isso. A gente não pode enganar o paciente, né, dizendo assim, eu quero, eu posso e vou conseguir, ou faça isso ou aquilo para a sua vida mudar. Não, fazer análise não é isso. Fazer análise é ouvir o próprio inconsciente. Fazer análise é uma oportunidade do paciente se conhecer. Fazer análise é entrar em processo. Por isso precisamos ouvir o paciente e o paciente precisa falar. E o psicanalista precisa ficar atento à linguagem do inconsciente. Então, um ponto muito importante. Nós temos que informar o paciente que ele precisa falar, porque só tem como a gente ouvir o inconsciente do paciente se ele falar. Já com os psicólogos é diferente. Eles falam mais do que os pacientes. Não estou aqui menosprezando o saber dos psicólogos. Não, essa não é a intenção. Eu só estou pontuando aqui a diferença da psicologia para a psicanálise. Na psicologia, o psicólogo ele fala mais do que o paciente. Já na psicanálise, é o paciente que precisa falar mais do que o psicanalista. É claro, evidente que o psicanalista ele precisa explicar para o paciente o que é psicanálise. Logo, na primeira sessão, o psicanalista ele vai falar bastante, porque ele vai explicar o que é id, o que é ego, o que é superego. Ele precisa explicar para o paciente. Logo, ele tende a falar mais na primeira sessão. E nas demais, ele vai ouvir mais, porém, isso não quer dizer que ele não possa falar das teorias com o paciente. Ele deve falar. Por exemplo, se ele perceber que o paciente está fazendo uma projeção, ele precisa explicar ao paciente o que é uma projeção. E perguntar, você não acha que você está fazendo uma projeção? Então, é normal o psicanalista falar da teoria para o paciente, justamente para que ele possa pensar a respeito, para que ele possa fazer análise de si mesmo, para ver se não está se utilizando de algum mecanismo de defesa do ego, por exemplo, uma negação. Negação é um mecanismo de defesa do ego. O psicanalista deve sim falar das teorias com o paciente, mas lembrando sempre que na psicanálise quem deve falar é o paciente. O paciente precisa estar disposto e o analista precisa estar pronto para descobrir as capivaras dentro da pessoa. É bem verdade que, conforme foi falado aqui, fazer análise não é para todo mundo. Tem que ter coragem. Até porque que o paciente está tendo contato com algo que foi recalcado. Ele está tendo contato com algo que dá uma sensação de punição, de sofrimento. Se foi recalcado, é porque foi repreendido. É porque o paciente
foi punido. É um desejo de agressividade, o desejo de ser amado, o desejo de ser reconhecido, o desejo de aparecer, desejo erótico. Esses desejos foram reprimidos. Por quê? Porque esse paciente foi repreendido, foi punido por manifestar um determinado desejo. A psicanálise tem por levar o sujeito a sentir prazer pela vida e perceber seus movimentos repetitivos que o levam ao sofrimento, apontando a dimensão irremediável do conflito, do desajustes inerente às relações humanas e alívio para os sintomas que permeiam o paciente, leva o sujeito a funcionar diante das dificuldades. Então, a função da psicanálise é fazer com que o paciente tenha ciência de todos os seus desejos. Porque uma coisa é o paciente ter ciência dos seus desejos e decidir não atender um determinado desejo por entender que determinado desejo não esteja de acordo com a ética cristã ou a ética da sociedade. Outra coisa é o paciente não ter ciência de um desejo e o id, o inconsciente, tentar gozar com esse desejo através de sintomas, ansiedades, sonhos, xistes, atos falhos. Por que que o paciente tem ansiedade, tem sonhos, atos falhos, xistes, dores no corpo? Porque o paciente não tem ciência de determinados desejos. E aí ele fica no movimento repetitivo, sentindo dor, sentindo ansiedade, muitas das vezes desenvolvendo até um quadro depressivo, porque o id, o inconsciente, fica o tempo todo querendo gozar. A gente chama de retorno do recalcado. Então, o desejo de ser visto. Tem a criança que gosta de tirar a roupa e anda pelo quintal e pela rua. É um desejo que ele tem. Aí alguém vai lá e fala assim, não pode, está errado. Aí está sendo repreendido. Logo, essa criança ela vai recalcar esse desejo de ser visto. E que esse desejo ele vai vir à tona novamente, sendo que de forma disfarçada. Porque o nosso ego ele é frágil. Quando ele percebe que esse desejo ele está vindo à tona novamente, ele reprime esse desejo. E aí acontece que o nosso inconsciente, ele se realiza através dos sonhos, das ansiedades, das dores no corpo e por aí vai. Então, através da psicanálise, o sujeito ele aprende a sublimar o seu desejo. O que é sublimar? Sublimar é fazer algo sublime. Por exemplo, a pessoa que tem desejo de ser vista, conforme eu falei, ela começa a produzir vídeos. Eu já até falei sobre isso. Com bons conteúdos, que outras pessoas possam, então, ser beneficiadas com esses conteúdos. É claro, evidente, que nós também temos as pessoas que fazem qualquer tipo de vídeo. Mas por que as pessoas vão para a frente das câmeras se mostrarem? É um desejo que ela tinha reprimido. Porém, ela aprendeu a sublimar esse desejo. Por exemplo, a pessoa pode ter o desejo de ser acolhido recalcado. Por quê? Porque essa pessoa ela foi abandonada
Logo, ela foi obrigada a recalcar e reprimir esse desejo. Sendo que ele não fica lá por toda a vida, ele vai vir à tona novamente. Mas quando a pessoa ela consegue sublimar esse desejo de maneira que ela crie, por exemplo, uma ONG que acolha as crianças abandonadas ou um orfanato, né? Então ela está sublimando esse desejo, ela vai se sentir realizada porque ela está acolhendo as crianças abandonadas, porque ela foi abandonada. Então por isso que Jacques Lacan falou que amar é dar ao outro o que se não tem ou o que não teve, para melhorar isso aí. Amar é dar ao outro o que não se teve. Isso que é amar. Mas, de uma certa forma, a pessoa ela está se sentindo realizada. Como que a pessoa consegue sublimar? Através das análises. Ela vai se conhecendo, vai conhecendo os seus desejos e ela procura canalizar os seus desejos. E aí, automaticamente, ela passa a ter uma vida mais leve, uma vida feliz. Porque todos nós temos desejos, né, gente? Todos nós. Não tem um que não tenha desejo. Ter desejo é ser humano. Segundo o psicanalista e escritor Maud Manoni, o papel do psicanalista é o de uma presença humana que escuta flutuante. Como esse ser humano foi feito, como os outros, oriundo da mesma população, foi formado de sorte que a sua escuta produza tais efeitos. Como pode? Nós fomos criados como os demais. Como que nós vamos ter uma escuta diferenciada dos demais? A autora mesmo responde a pergunta dizendo que ele foi formado por meio de uma psicanálise geralmente longa e de tratamento conduzido por ele sob a supervisão de um clínico mais velho. Então, por que o psicanalista ele tem uma boa escuta e a escuta dele é diferente de outro ser humano que não tem uma formação psicanalítica? Justamente por causa da nossa formação. E como nós entendemos, o curso de psicanálise, ele caminha em 3 vertentes. A primeira, teoria, é justamente o que nós estamos fazendo aqui. A segunda, supervisão. E a terceira, análise pessoal. Então, o psicanalista, ele tem uma escuta diferenciada porque ele tem bastante teoria, ele é supervisionado e ele também passa por análise. Por exemplo, o que o psicanalista vai falar nas análises? Ele fala nas análises justamente o que o seu analista fala com ele. Ele age nas análises da mesma forma que o seu analista agiu com ele. Ele segue o exemplo do seu analista. Então, por isso que ele passa a ter uma escuta diferenciada, embora seja mortal como todos os demais. Essa formação permitiu-lhe chegar a uma autenticidade do seu ser, por trás do robô que todos nós somos e que devemos um pouco à educação. Então, através do curso, através da análise pessoal, nós deixamos de ser robô. Nós passamos a ser seres humanos de fato. Nós paramos de fazer determinados movimentos. Imagina uma pessoa que se depara com a frase que eu acabei de proferir. Amar é dar ao outro o que se não tem. E eu falei lá atrás que quando nós compreendemos que nem sempre o outro está precisando do que nós temos para dar e nem sempre o outro tem o que nós precisamos. Logo,
Nós não vamos colocar uma carga de expectativa pesada no outro, porque nós podemos obter o que nós precisamos de outra maneira. Então você, participando de um curso desse, a sua vida ela começa a melhorar. Logo, você passa a ter um olhar diferenciado. Imagina você tendo contato com a psicanálise, a teoria e a análise pessoal, e você descobre que você é um poço de desejos. E desejar não é pecado, não é errado. Todos nós temos desejos. Quando um paciente chega até você e fala que tem desejos, por exemplo, de matar, desejo agressivo, você não vai se assustar com isso. Porque é bem verdade que o fato do paciente ter determinados desejos não quer dizer que ele vai colocar em prática esses desejos. Porque ele vai decidir não atender o desejo porque entende que tal desejo não está de acordo com a ética da sociedade. Por meio do discurso que ele escuta, a sua sensibilidade receptiva permite-lhe entender em vários níveis o sentido emocional subjacente ao discurso do paciente e de um modo mais sutil do que, em geral, pode fazer aqueles que não foram analisados. A autora diz que, para o psicanalista, o que importa não são os sintomas aparentemente positivos ou negativos em si mesmo, né? Então, o psicanalista, ele não pode atentar para os sintomas. Ele tem que atentar para a origem dos sintomas. Por isso que ele passa a ter uma visão diferenciada, uma atenção diferenciada, porque ele é treinado para isso. Atacar os sintomas pode promover uma desestruturação do sujeito. O sujeito pode estar estruturado nos sintomas. Lembra da frase que cada um alcança a verdade que consegue suportar? Então a gente pode perceber que o sujeito ele funciona através do sintoma. Ele só vive através do sintoma. Então, nem todo mundo está pronto para ouvir a verdade. Até porque nós não temos a verdade. A verdade deve vir do paciente. Quando o psicanalista deve fazer a interpretação? O psicanalista, ele deve colher bastante material, ele deve validar o paciente. Depois de ele validar o paciente, integrar o paciente, fazer uma boa transferência, ele precisa avaliar para ver se o paciente está pronto para enxergar a verdade. Porque o paciente ele só vai enxergar a verdade através do ato analítico, através de um movimento que o psicanalista vai fazer. E nem todo paciente está pronto para enxergar a verdade. Então, o analista precisa escutar bem, colher bastante material e pontuando. Para Manoni, o importante é que o paciente venha verbalizar. Quando o paciente fala, ele está presentificando a sua dinâmica. O que importa é a dinâmica da vida do paciente. O diagnóstico é importante, mas não significa que seja fundamental. É necessário que o psicanalista ouça o que está por trás do discurso do paciente. A angústia que o paciente traz autentica o seu desejo. O terapeuta não faz acalmar a angústia e tampouco desaparecer o sintoma. Então, o psicanalista, ele tem que olhar através do sintoma. Ele não pode atentar para o sintoma em si.
conforme foi falado aqui, o diagnóstico é importante? É, mas a psicanálise não trabalha rotulando a pessoa. Por quê? Nós entendemos que o ser humano ele é muito mais do que um rótulo. Então, o psicanalista ele não é treinado para diagnosticar o paciente com uma doença ou outra. Digamos que o paciente seja neurótico, é um diagnóstico que você tem. O diagnóstico é importante, mas não é o fundamental. É necessário o psicanalista olhar através do sintoma para que ele possa entender a dor do paciente. Anoni fala que qual for o estado do paciente, deficiente ou perturbador, o psicanalista visa a ouvir por trás do sujeito que fala. Aquele que permanece presente num desejo que a angústia autentica e, ao mesmo tempo, mascara, presente, amparado nesse corpo e nessa inteligência, mais ou menos desenvolvida e que busca comunicação com o outro sujeito. Então, o psicanalista ele precisa sempre olhar através dos sintomas. Por quê? Se o paciente procurou o analista, é porque realmente ele precisa. E o que atesta que ele precisa de análises? É justamente a angústia, o sofrimento, que muitas das vezes acaba mascarando a sua real necessidade. Então, nós não devemos olhar para a angústia, nós devemos olhar para a causa da angústia. O psicanalista permite que as angústias e os pedidos de socorro dos pais ou dos jovens familiares sejam substituídos pela questão pessoal, específica do desejo mais profundo do sujeito que lhe fala. Então, conforme eu falei anteriormente, nós devemos atentar para os desejos mais profundos do paciente. Então, esses desejos mais profundos do paciente é que fazem o paciente sentir angústia, é que faz o paciente sofrer. Então, nós temos que descobrir quais são os desejos desse paciente. Será que esse paciente ele foi amado, ele foi integrado? Ou será que esse paciente foi abandonado pelos seus pais? Então, nós temos que buscar a causa dos sintomas. Ato analítico. O que é um ato analítico? Um ato analítico é a intervenção feita pelo psicanalista desde sua função antigamente estruturada. Uma interpretação, um corte, uma pontuação, qualquer coisa feita dentro de um contexto transferencial e que tem efeito sobre a posição do sujeito em seu discurso. Um ato analítico, ele só pode ser realizado depois do psicanalista ter acolhido a queixa do paciente, ter validado o paciente, quando de fato a transferência tiver acontecido. O que é transferência? É quando o paciente transfere elementos do seu eu ideal para o psicanalista. É quando o paciente transfere elementos de uma pessoa amada, querida, para o psicanalista. É quando o paciente vê o psicanalista como um pai, uma mãe, independente de ser homem ou mulher, ou como um irmão. Então, é quando o paciente se identifica com o analista. Bem, feito isso, automaticamente o psicanalista ele pode, então, se utilizar dos atos analíticos. O que é um ato analítico? É quando o psicanalista faz uma interpretação. Melhorando isso daqui, é quando o psicanalista ajuda o paciente a fazer uma interpretação.
Quando o paciente quase estiver interpretando, o psicanalista vai lá e dá um empurrãozinho para que ele possa, então, terminar de fazer a interpretação. É quando o analista faz um corte para lembrá-lo de um assunto que ele esteja repetindo. Lembra que você já falou sobre isso? Semana passada você tocou nesse assunto. Olha, tem um dado muito interessante que eu gostaria de passar. Teve alguém que me perguntou assim: o psicanalista pode iniciar a sessão lembrando o paciente o que ele falou na semana passada? E eu falei, não. Porque eu costumo comparar a sessão psicanalítica com um carro que o paciente esteja dirigindo e eu estaria como carona nesse carro. Quem vai decidir o caminho a seguir vai ser o paciente e não o analista. Logo, se eu falar assim, vamos voltar a falar do assunto que você falou semana passada, é como se eu estivesse falando assim, vamos por esse caminho aqui. Então, nós não devemos lembrar de imediato, no início da sessão, o assunto da semana passada. Porém, ao longo do percurso ou do discurso, nós podemos sim lembrar. Aí seria aí um corte que a gente faria. Lembra que semana passada você falou isso assim, assim? Porque o próprio paciente acabou, de uma certa forma, tocando em um assunto parecido com o assunto da semana passada. Então, não importa o que o paciente fale. É bem verdade que quando a pessoa está doente, ela vai fazer sintomas. E os sintomas são parecidos. Ela vai repetir esses sintomas. Por exemplo, quem está resfriado, não importa, uma hora ou outra ele vai espirrar, ele vai tossir. São sintomas. Então, o paciente, de uma certa forma, ele vai repetir. Porque essa é a dinâmica. É relembrar e repetir. Relembrar, repetir. Relembrar e repetir. Logo, não importa se o paciente vai falar do cachorro, se o paciente vai falar da família, se o paciente ele vai falar do patrão, vai ser sempre os mesmos sintomas, porque é a mesma doença. Logo, nós vamos perceber. Apela para a metáfora, recorre ao significante para dar sentido à fala, comparação subjetiva. Então, o psicanalista, ele deve apelar para a metáfora, né, conforme está dizendo aqui, e também do significado da palavra e do significante da palavra, que são coisas completamente diferentes. Uma coisa é o significado, outra coisa é o significante, nós vamos ver mais para frente. Metonímia, substituição de uma palavra ou expressão pela outra. Então, metonímia é substituição de uma palavra ou expressão pela outra. Exemplo, pediu-lhe a mão em casamento. Pediu a pessoa em casamento. Então, pediu-lhe a mão em casamento significa pedir a pessoa em casamento. Comprei um Fusca. Comprei um carro da marca Volkswagen. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o psicanalista ele precisa ficar atento às metáforas, à metonímia. Enfim, vamos ver algo bem interessante. Digamos que uma pessoa ela fale o seguinte: eu nasci nos anos 80. O que essa pessoa quer falar quando profere isso? Talvez ela queira falar que ela nasceu num período de grande dificuldade. E é bem verdade que eu estou usando aqui uma experiência para explicar isso a vocês. Pois eu nasci nos anos 80. E eu fui uma pessoa que passei muita dificuldade. E normalmente quando eu converso com as pessoas que nasceram nos anos 80, e é bem verdade que quando eu converso com pessoas
que nasceram no mesmo ano que eu nasci, eu vejo que elas também passaram por necessidades. Logo, quando uma pessoa fala que nasceu em tal ano, ou que viveu em tal cidade, ou que foi em tal lugar, essa pessoa está querendo passar uma outra mensagem além dessa. Então, nós estamos atentando para o significante da palavra, da fala. Por exemplo, na interpretação de sonhos, nós vemos que nós temos que atentar para o significante das palavras e não para o significado. No senso comum, quando uma pessoa interpreta um sonho, ele interpreta o sonho muitas vezes pelo significado das palavras. Por exemplo, se a pessoa sonhar com um cachorro, aí o interpretador ele vai ver o significado da palavra cachorro. Ele vai atentar para o significado da palavra cachorro. Já o psicanalista ele precisa atentar para o significante. Logo, ele deve perguntar ao paciente: quando eu falo cachorro, do que você lembra? E aí o paciente ele vai falar: quando fala cachorro, eu lembro de um cachorro que eu ganhei de presente dos meus pais. Eu lembro de uma ocasião que eu fui mordido por um cachorro. Esse é o significante. Já o significado da palavra em si não tem tanta importância para o psicanalista. Então nós fugimos dessa interpretação de acordo com o senso comum, justamente para que nós possamos ressignificar a vida do paciente. Veja um caso muito interessante de Suzane Romel. Suzane Romel, uma paciente de Lacan, em uma entrevista, ela diz: sou da Alemanha e nasci em 1938. Portanto, vivi os anos da guerra com todos os horrores, as angústias, os pós-guerra, a fome, as mentiras. Um dia, numa sessão, contei a Lacan um sonho que tive. Entenda aqui o interessante do significante de 1938. Se ela só proferisse isso: olha, eu nasci em 1938, isso tem um grande significante. O analista, nesse momento, ele deve anotar essa data e ver o que aconteceu em 1938. Não foi o caso dela aqui, porque ela logo então falou. É claro, evidente que o analista ele precisa descobrir muitas outras coisas. Por isso que o analista ele acolhe o discurso do paciente, colhe bastante material para depois estudar esse material para entender o que o paciente quis falar com determinada frase. Eu disse: acordo todo dia às 5 horas. Era às 5 horas que o Gestapo vinha procurar os judeus em suas casas. Nesse momento, Lacan se levantou como uma flecha de sua poltrona, veio na minha direção e me fez um carinho muito doce no rosto. Eu entendi. Suzane viveu os primeiros anos de sua vida com medo de violência que batia a porta. Vale a pena notar o gesto de bater a porta, a mão usada como signo da violência espreita. Nesse sentido, é notável que a violência e a própria vulnerabilidade parece desenhar a queixa que ela dirigia a Lacan, apresentando como efeito de significado de Gestapo. O analista escuta isso, que se repete. Isso que, na repetição da consciência ao mundo que a pessoa traz análise. Dito isso, qual é o ato analítico nesse caso? Elevar a Gestapo à condição de significante, reduzi-lo a uma cadeia metomínica,
podendo produzir um novo efeito de significado, gesto sobre a pele. O significante não é simplesmente uma palavra, mas um elemento diferencial dentro de uma estrutura. E para Lacan, a linguagem, a estrutura é caracterizada pela primazia do significante. Quer dizer, a tensão diferencial entre os elementos é o que produz o significado. Alguns significados, no entanto, se adquirem uma consistência de tal maneira insidiosa, falsa, traiçoeira, que passam a organizar a cadeia de significante e organizar o discurso. E para Lacan, um significante não representa uma coisa, mas um sujeito. Lembremos da famosa citação: um significante representa um sujeito para outro significante. O Gestapo organizava o discurso de Suzana Rommel a partir de seu significado, atado à violência, ao medo, ao sofrimento, e o que representava só poderia ser um outro de violência. O que Lacan faz é revelar o caráter metomímico do significante. A partir de sua sonoridade, a harmonia com um gesto de carinho, a mão conduzida à pele, geste a peua, não mais a mão batendo a porta. Isso revela também a falta do outro. Isso não quer dizer que passa a significar apenas o gesto sobre a pele, mas que deixa de significar apenas a política secreta nazista. Isso tem efeito porque o estabelecido da transferência, ou seja, o vínculo com o paciente, há um sujeito suposto saber e o ato analítico pode fazer vacilar ou mesmo altera a posição subjetiva do analisante. Daí que o seu ato pode ter efeito a fissura na fala enrijecida pela violência. O outro passa a ter menos consistência, reencontra sua dimensão faltante. A falta faz mover a cadeia significante. Quando ela perguntou se podia se livrar do sofrimento que essa memória causava, havia algo no olhar de Lacan que lhe dizia que não. Ela precisava viver com essa dor para o resto da vida. Nada seria capaz de lhe arrancar esse sofrimento. Então, o psicanalista, ele ouve o analisando com uma atenção flutuante e atenta para o significante do discurso do paciente. E assim como Lacan fez, ele levantou de sua poltrona, foi em direção à paciente e passou-lhe a mão no rosto para ressignificar a experiência ruim que aquela paciente teve. Isso foi um ato analítico. Então, nós fazendo a transferência adequadamente, criando vínculo com o paciente, nós automaticamente temos liberdade para nos utilizarmos de um ato analítico para tentar ressignificar a vida do paciente. Por isso que nós devemos sempre atentar para o significante. O significante é o que está por trás do discurso do paciente. Por isso que o analista ele precisa ter uma escuta diferenciada. Por isso que o analista ele precisa atentar para o inconsciente do paciente. Por isso que Lacan ele desenvolveu a ideia de retorno a Freud. Nós não podemos dar opiniões, nós não podemos falar o que nós achamos ou pensamos o que é. Não, nós fazemos interpretações. Como que nós interpretamos? Nós interpretamos o que o inconsciente do paciente está nos dizendo, através dos atos falhos, através dos xistes, através dos sonhos, através
dos sintomas, lembrando que nós não atentamos para os sintomas e sim o que está atrás dos sintomas, o que provoca os sintomas. Mas é bem verdade que o inconsciente é estruturado por uma linguagem e nós precisamos atentar para essa linguagem, para as manifestações do inconsciente. Só assim para fazermos uma boa interpretação. E chegando aqui no fim, o psicanalista não responde às demandas do paciente. A pessoa é diferente de sujeito na psicanálise. Por isso, a verdade é sempre do paciente. A história de vida é dele. Significante para Lacan são marcas mnemênicas, cadeias significantes. O psicanalista ele não pode responder às demandas do paciente. Por exemplo, se o paciente perguntar ao psicanalista: você acha que eu devo me separar da minha esposa ou esposo? O psicanalista ele não deve responder assim: eu acho que você deve separar. Isso é o que o psicanalista acha. Mas o psicanalista deve falar o seguinte: o que você acha? O psicanalista ele deve responder o paciente através de outra pergunta. Eu sou... Você me acha bonito? O psicanalista não pode responder assim: eu te acho bonito, você é lindo, você é linda. Não, não pode falar isso. O psicanalista deve sempre fazer uma pergunta: você se acha bonito? Se o paciente chegar através de um discurso lógico e falar o porquê teve determinada atitude, olha, eu falei desse jeito com a minha mãe porque ela errou comigo, ela me ofendeu e não é legal chamar o outro de burro, tal, né? Eu estou aqui imaginando que uma mãe tenha chamado um filho de burro e esse filho revidou, né, brigou com a mãe e tal. E aí ele está contando isso para o analista. Ele vira para o analista e pergunta ao analista: você acha isso ético? Você acha isso certo? O analista pode até ter a opinião dele. E a opinião dele possa ser que seja: não, eu não acho isso certo, eu faria o mesmo. Mas o analista não pode falar isso para o paciente. O analista, ele deve falar o seguinte: olha, fulano, eu tenho a minha resposta, eu sei o que eu faria, mas e você? Você acha que o que você fez foi correto? E aí o paciente vai falar: não acho que foi correto porque é a minha mãe. Ou vai falar: sim, eu acho que foi correto. Ótimo. Como que você fez? Eu puxei a roupa dela e empurrei e fui muito agressivo com ela. Aí o analista, ele fala o seguinte: você acha que você agiu da maneira correta? Porque o analista está fazendo essas perguntas. Ele já interpretou que o paciente foi agressivo e o paciente ele precisa ser agressivo. Ele não pode ter agressividade recalcada, porque isso vai fazer mal a ele. Mas o analista precisa ajudar o paciente a interpretar, porque o paciente já compreendeu que não é correto empurrar a mãe ou puxar a roupa da mãe ou ser agressivo de tal maneira que a mãe fique muito ofendida, ser agressivo de tal maneira que ele xingue a mãe. Ele precisa acoplar a agressividade dele na personalidade. Ou seja, quando a mãe ofende esse paciente precisa ser agressivo, não batendo, não empurrando a mãe, não puxando a roupa da mãe, não proferindo palavras de baixo escalão para a mãe, mas se expressando, falando da melhor maneira possível. Aí o analista precisa conduzir isso de forma que ele ajude o paciente a entender, a interpretar
que ele não deveria ter puxado a roupa da mãe, ter empurrado a mãe ou ter proferido palavras de baixo escalão para a mãe, mas ele deveria sim falar com a mãe que não gostou dela ter chamado ele de burro. Sabe, essa é a dinâmica, esse é o movimento, esse é o ato analítico. O psicanalista não pode falar, eu acho que você deveria fazer isso, isso, isso. Eu acho que você deveria ter falado com a sua mãe assim mesmo. Ou eu acho que você não deveria ter falado assim com a sua mãe. Você errou. Não, o analista não pode emitir a sua opinião. Ele não pode julgar o que é certo, o que é errado. Ele deve interpretar o que o inconsciente do paciente esteja falando, tá bom? Então ficamos por aqui, até a próxima aula. Não deixe de fazer as suas anotações, é importante você ouvir e anotar tudo que você achar relevante para que você possa então memorizar o que você estudou. Continue pesquisando, lendo livros, assistindo vídeos, tudo isso daí é importante para a formação em psicanálise. Até a próxima.